Oi, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula, primeiro com o nosso calendário, né? Hoje já são 10, né? Do mês de março do ano de 2021, estamos na quarta-feira. Nós hoje vamos trabalhar um gênero textual que é receitas. Vocês gostam de receitas? De fazer receita aí com a mamãe, não é gostoso? Então, vocês vão observar com atenção. Eu passei a receita no quadro, quero que vocês leiam junto comigo aí de casa. Deixa eu colocar o celular na posição para vocês verem. Olha aqui, a nossa receita de hoje é uma receita de brigadeiros. Na receita nós temos os ingredientes que nós vamos ter que usar para a receita dar certinha. Então, nos ingredientes nós vamos usar uma colher de leite condensado. Vai ficar gostosa essa receita de brigadeiro, não vai? Uma colher de sopa de margarina, sem sal, tá? Não precisa colocar sal. 4 colheres de sopa de chocolate em pó. E o modo de preparo. O modo de preparo é como que a gente vai fazer. Por enquanto nós já temos o quê? Os ingredientes. No modo de preparo, em uma panela funda, vocês vão acrescentar o leite condensado, a margarina e o chocolate em pó. E cozinhe em fogo médio e mexa até que o brigadeiro comece a desgrudar da panela. Deixe esfriar e faça pequenas bolinhas com a mão, né? Depois que ele está frio. E passa também, se vocês quiserem, né, no chocolate granulado. Essa receita é uma delícia. Então, esse tipo de texto vem dividido em partes. Vocês viram que vem primeiro os ingredientes, depois o modo de fazer. Então, ele vem dividido em partes, mostrando primeiro, né, o que nós vamos usar de ingredientes e o que nós vamos fazer no modo de preparo. E o título, gente, o título é muito importante porque nos fala, né, sobre que tipo de receita que nós estamos fazendo. E ele não é um texto corrido, ele é dividido o quê? Em partes. Na primeira parte nós temos os ingredientes e na segunda parte nós temos o modo de fazer. Porque se a gente não seguir, né, os ingredientes e o modo de fazer, a quantidade, né, que fala aqui nos ingredientes, aí a nossa receita não dá certo. Entenderam? Então, este gênero textual nosso de hoje é a receita de brigadeiro. Então, para a nossa receita sair certinha, nós temos que medir os ingredientes, né? Todos os ingredientes devem ser medidos. Nós vamos medir na balança ou no copo? É claro que nós vamos medir no copo, porque o copo é a medida de capacidade, de quantidade. E a balança, a gente já mede o quê? A massa, né? O peso. Então, aqui nós estamos usando o quê? A medida de quê? De massa ou de peso? De massa, porque nós estamos medindo o quê? A quantidade. Deu para vocês entenderem direitinho? Que a balança mede o quê? O peso, né? É a medida de quê? A balança é a medida de massa, né? É a medida de massa. E já o copo é a medida de capacidade. É a medida que nós usamos aqui, ó, a medida de capacidade, que foi usado o copo,
né? A colher, né? Tudo medida de quê? De capacidade. Então agora eu vou estar explicando para vocês as atividades que vocês irão realizar em casa. Primeiro, junto com a mamãe, vocês vão ler com muita atenção a receita do brigadeiro. Depois, na atividade 2, está pedindo assim: marque um X na resposta correta. Com que finalidade esse texto foi escrito? Para contar uma história? Trazer uma notícia? Ou apresentar uma receita? Na atividade 3, qual é o título do texto? É brigadeiro? É ingredientes ou modo de fazer? Qual que é o título? Na atividade 4, letrinha A parte do texto chamada de ingredientes serve para que serve? A parte que é escrita ingredientes serve para quê? E na letrinha B, o modo de preparo. O modo de preparo é o subtítulo, não é? O título é brigadeiros e o modo de preparo é o subtítulo da segunda parte do texto. Qual é a finalidade dela, do modo de preparo? Na atividade 5, vocês vão retirar da receita o que se pede. Vocês vão retirar da receita 2 palavras que tenham 2 sílabas. Uma palavra que tenha 4 sílabas. Uma palavra que tenha 3 sílabas e uma palavra com 1 sílaba. Na atividade 6, estes são alguns ingredientes usados na receita de brigadeiro. Escreva o nome de cada um em seu caderno. Aqui nós temos, né, a imagem. Vocês vão escrever o nome de cada um, tá? Na atividade 7, para a nossa receita ficar certinha, nós precisamos medir. Não é mesmo? Não foi medido? Olha aqui. Nós fizemos essa medida usando a medida de capacidade, né? Ou a medida de massa. Nós usamos a medida de massa, a gente não usa, não é a balança, e a medida de capacidade, nós não medimos a quantidade. Então, qual medida que foi usada? A medida de massa ou a medida de capacidade? Na atividade 8, observe as imagens e responda as perguntas do caderno. Quem é o mais alto? Aqui nós temos a imagem de 2 menininhos, Nós temos aqui a imagem do Fabrício e aqui a imagem do Maurício. E aqui nós temos uma balança com um abacaxi e uma melancia. Vocês estão vendo, né? Então, vocês vão responder as perguntas. Quem é o mais alto? É o Fabrício ou o Maurício? Observe a balança e responda: qual pesou mais? Foi o abacaxi ou foi a melancia? E na letrinha C, onde cabe mais leite? Será onde cabe mais leite? É numa garrafa ou no copo? Vocês vão marcar com X. E na atividade 9, vocês vão registrar no caderno, através de desenhos, quantos ingredientes vocês precisaram para fazer, vão precisar, né? Para fazer 2 receitas igual a esta. Então, igual a esta aqui, quantos ingredientes vocês vão ter que usar para fazer 2 receitas? Aí, você pode escrever no caderno, né? Ou através de desenhos ou através mesmo da escrita. Entenderam direitinho? Espero que vocês tenham entendido. Amanhã nós faremos a nossa correção. Tenham todos um bom dia e fiquem todos com Deus.